Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Rodrigo e se você chegou até aqui é porque você está precisando de ajuda para fazer um resumo. Se você já está acompanhando a minha série, são dois vídeos postados aqui no YouTube. Esse é o terceiro e tem mais um chegando, o quarto. Então, fica conosco, curte, comenta e compartilha aqui embaixo para esse conteúdo chegar para mais pessoas, tá ok? Então, vamos passar aqui novamente para o nosso texto. Então, hoje nós vamos falar das regras 3 e 4. São as regras finais aí, mas eu vou ter mais um vídeo para acrescentar minha visão pessoal sobre o assunto. Então, não saia, tá? Clica no card, acerta, assiste os outros, que é importante para você. Então, o texto da vez é esse aqui, a Escola Pública Brasileira. Eu vou começar pela leitura e demonstração do procedimento e depois a gente comenta um pouco do resultado e das regras em si. Hoje, na sociedade brasileira, temos uma escola pública dirigida à classe popular que desenvolve uma educação no sentido formal, na perpetuação das diferenças sociais existentes. Esta escola não desenvolve a sua verdadeira especificidade, a de distribuir o saber historicamente acumulado, como é realizado pela escola dirigida à camada dominante de nossa sociedade. Esta escola pública, como instituição burocratizada que é, e que se insere numa organização burocrática de maior estrutura que é o Estado, sofre a dominação e o controle deste, acarretando uma alienação no seu interior. Esta escola pública, sendo um dos aparelhos ideológicos do Estado, desenvolve uma educação de baixa qualidade, não instrumentaliza o educando no sentido de que tenha conhecimento verdadeiro de sua realidade, para que, com sua ação consciente, transforme nos interesses da maioria da população. Ela instrumentaliza elementarmente o educando na leitura e escrita necessária ao processo de produção. Então, é um texto aí sobre a escola pública brasileira, porque tem o título e ele repete em dois parágrafos esta escola pública, ele está sempre retomando essa ideia. É um texto de 145 palavras distribuídas em três parágrafos. Então, a gente já falou, né, nas regras anteriores, para quem já assistiu os vídeos, regra de cópia e apagamento, e depois a regra de generalização. Então, como é que a gente vai aplicar essas regras aqui nessa primeira leitura? Eu vou destacar, né, no primeiro parágrafo, aquilo que eu considero ser a ideia principal. E esse também é o foco da regra de seleção. Ela opera no âmbito de parágrafos e consiste na identificação da ideia principal, da proposição tópico, da ideia-chave. Então, eu destaquei aqui, né, escola pública, porque é o assunto que o título refere, e que desenvolve uma educação no sentido formal, na perpetuação das diferenças sociais existentes. E por que eu selecionei essa frase em particular? Porque existe uma negativa logo na sequência, que é o que ela não faz, e que a outra tipo de escola, né, ele não indica aqui qual, a dirigida à camada dominante, desculpa, está fazendo. Então, essa daí foi a primeira que eu destaquei. Aí, no segundo parágrafo, a gente vai ter, de novo, escola pública, instituição burocratizada que se insere numa organização maior que é o Estado e sofre a dominação e o controle deste. Então, eu separei essas ideias aí que foram mais fáceis, né? Um parágrafo menor e também explícitas aí, o Estado, escola pública, dominação e controle. Acarretando uma alienação no seu interior, alienação de quem? Precisaria especificar um pouco, não fica tão claro e não está ajudando tanto a compreensão. Terceiro parágrafo, um parágrafo grande de novo. Então, eu selecionei esta escola pública. Aí, agora eu pus a negativa. Não instrumentaliza o educando no sentido de que tenha conhecimento verdadeiro de sua realidade. Isso aqui é um pressuposto interessante. Instrumentaliza o educando na leitura e escrita necessária ao processo de produção. Então, eu apliquei até agora a regra de cópia e apagamento que a gente já tinha falado no vídeo 1, aula 1. E aqui eu estou mesclando ela com a regra de seleção, que é a regra de hoje, uma das regras de construção. Tá? Então, ela procurou selecionar aí a proposição tópica, a ideia-chave de cada parágrafo. A segunda regra que a gente vai tratar hoje é a regra de invenção ou combinação. Então, eu vou transformar isso daqui, né, de uma forma reduzida, resumida já em
tópicos. Então, primeiro parágrafo, a escola pública brasileira perpetua as diferenças sociais. Então, eu vou voltar aqui no texto. Então, que desenvolve no sentido formal de perpetuação, eu tirei esse que desenvolve, coloquei perpetua e diferenças sociais. Então, já dei uma resumida e uma trabalhada nesse texto. Segundo parágrafo, novamente retomei o tópico, a escola pública brasileira, e o que que acontece, né? Submete-se ou sofre a dominação do Estado, que aí lá estava com os quês, que é o Estado, então, né, uma forma um pouco mais truncada. E o terceiro parágrafo, a escola pública brasileira não conscientiza. Então, eu não tinha posto essa palavra aqui, primeiramente, no meu resumo, mas se a gente voltar um pouquinho, ó, não instrumentaliza o educando no sentido de que tenha conhecimento verdadeiro de sua realidade para que, com sua ação consciente, transforme nos interesses da maioria da população. Ora, o que que é ação consciente? Conhecimento verdadeiro. Então, foi pensando nessas palavras que eu pus esse conscientiza, para, de repente, traduzir aquelas duas ideias. Então, a escola brasileira não conscientiza, não instrumentaliza o educando no sentido de conhecer e transformar a sua realidade. Então, porque ela faz o quê? Que é o que está lá no texto. Ela faz uma instrumentalização para o processo de leitura e escrita para a produção, para o trabalho, não para outras coisas. Então, voltei de novo e eu achei interessante colocar aqui no meu resumo essas três ideias. Tudo bem? E aí, essa é a aplicação da regra de seleção. Agora eu vou fazer a regra de invenção ou combinação, que é criar uma proposição tópico. Então, eu vou agrupar essas esses três ideias, esses três tópicos num só. Será que é possível? Bora lá. Então, a escola pública brasileira, porque a ideia é que se repete nos três, submetida ao controle do Estado, entre vírgulas, desenvolve uma educação de baixa qualidade. Ele já tinha falado, eu coloquei aqui de novo, que não permite uma ação consciente de transformação da realidade. Ó, retomei aqui a ação consciente. Então, a gente diminuiu aquele texto inicialmente de 145 palavras para um texto de 25 palavras, sem perder, sem distorcer o conteúdo. Então, reduzimos aí para 18%, aproximadamente. Olha que maravilha. E isso que eu estou apresentando para vocês não são ideias minhas, tá? As minhas ideias vão vir no próximo vídeo. Mas eu tirei desse material aqui do CEDES, Centro de Desenvolvimento de Ensino Superior em Saúde da Unifesp São Paulo. Você tem o site aqui, então você pode clicar e acessar. Ou entrando no site do CEDES mesmo, Unifesp CEDES, você vai procurar essa parte aqui, Produção Intelectual, é um botão, e aí clicando nela, você vai ter aqui Aprendendo a Estudar. Então, tem mais coisa lá, eu recomendo que quem se interessou, acesse para daí estar vendo o que eles disponibilizam, e tem muitos outros textos aí tratando desse assunto. As reduções referentes ao texto da Escola Pública Brasileira foram feitas inicialmente por Sumiko Ikeda, e eu aqui adaptei, eu achei que precisava dar uma melhorada nelas, e essa intervenção foi minha, tá ok? Então, se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha, comenta aqui embaixo, e muito obrigado. Espero você para a nossa aula 4. Até mais!